Oi, pessoal. Será que tá todo mundo me assistindo? Aê! Agora sim. Gente, vocês estão ouvindo bem? Como que tá o som aí? Vão me mandando feedback que a gente tá testando um programa. Oi, 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 oi. Vão mandando mensagem aí, vejam se está bem. O áudio tá bom, o vídeo tá bom, tá tudo ok? Vocês estão ouvindo bem aí? Uhum. Tá ótimo, então tá bom. Eba, então deu certo nosso programa, gente. É isso aí. Vai, então vamos começar nossa célula. Espero que estejam todos animados. Vamos lá. Pode ir, Thomas? Pode ir? Pode. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todos vocês, né, nessa célula Brabos. Hoje o tema é improváveis, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais. Eu não vou dar o spoiler do tema, mas primeiramente a gente vai fazer uma oração, vai cantar uma música. E uma música muito legal, que essa música vai trazer para a gente à tona o que a gente vai falar na célula. Né? Então, primeiramente, boa noite, Thalita, Déia, Deon, Ana, quem mais está aí? O Rodolfo, Vi. O Rodolfo. Trufas do Ju. Trufas do Ju. Quem mais? Acho que é isso. O Carlão. Carlão. Hello, Carlão. Enfim, todos vocês, sejam bem-vindos à nossa cela. Vamos começar. Vamos começar com uma oração, né? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, queremos te agradecer por essa célula, Senhor, que está se iniciando. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos guarda, nos proteja a nossa vida. Senhor, seus anjos nos acompanhem, livre de todo mal, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela provisão, por esse dia e por essa célula que está se iniciando. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música? Vamos. Gente, vejam se o volume do teclado tá bom aí. Vão me mandando um feedback, por favor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início,
Me perdi, gente, mas continuo. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pode continuar, Tom. É isso, gente. Eu não sei acabar a música, mas é isso, tá bom? Quem gostou, fala um amém aí. Bom, essa música não só foi muito bem cantada, a letra dela é muito bonita, mas ela fala muito com a gente, né? Você fala assim, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha só que responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, né? E não importa o que você não importa o que você faz, qual a sua história, né? Jesus, ele te escolheu para você ser um vencedor, para você ir além, para você conquistar, para você sair de onde você está hoje, para você ir além. Amém? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema da nossa célula, que é o time improvável. Uhul! Quando nós falamos de um time improvável, quem que vocês podem pensar? Que time é esse? Né? Vou começar. Eu sei. Não, você não pode falar. Vou dar algumas dicas, sabe? São um time de 12 pessoas, um time que foi construído há muito tempo atrás, que se não fosse por eles, talvez nós nem teríamos conhecido o Evangelho, talvez Jesus não tenha chegado até nós. Quem é esse time? Tchananana. Time de improvável. Vamos ver quem vai ser o Alguém primeiro, dá um chute aí. primeiro a responder. Quem vocês acham que são? Será que somos nós? Será que é um time de futebol? É um time de vôlei? E aí, a Deia aí, ó, o time de vôlei. A Deia, a Thalita. Quem é esse time de improvável que nós vamos falar hoje? Se ninguém falar, então eles falam. Eu falo, eu sei. Então fala. Eu sei porque o Thomas falou comigo da palavra antes, gente. Mas são os... Isso, a Thalita acertou, os discípulos. É isso aí. É que tem um pequeno delayzinho, assim, sabe? A gente tá falando, aí até chegar a mensagem demora um pouquinho. Mas são os discípulos de Jesus, né? É um time bem, bem improvável. Mas quais são as características do improvável? Improvável, ele é aquele que vence, aquele que chega ao final da corrida, aquele que alcança, aquele que faz, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações. Esse é o time do improvável. Você, por exemplo, sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala assim, ih, esse daí não vai chegar a lugar nenhum, esse daí a gente não pode esperar nada dele, esse daí não vai sair do lugar. Sabe que é aí que Deus começa a trabalhar. Sabe aquelas pessoas que se acham que estão prontas, que têm tudo, não, eu tenho conhecimento, eu sei tudo, pode falar alguma coisa aí que eu respondo. Esses são os últimos escolhidos por Deus, porque Deus, ele capacita, ele constrói, ele molda o caráter. E a primeira coisa que ele vê é a humildade, é a honestidade, é a disposição que você tem para atender o seu chamado. Esse sim ele escolhe, porque é o time do improvável. E quando nós vamos para os discípulos, esse aí, Rodolfo, os 12 de Jesus. Quando nós olhamos para os discípulos, né, os discípulos de Jesus,
que nós pensamos, né? Será que Jesus foi lá e escolheu a dedo esses discípulos? Será que ele falou assim, não, eu preciso, né, de um pregador da palavra, eu preciso de um... Foi escolhendo conforme a necessidade, assim, né? Pode falar, fica à vontade. Um cantor, um pregador, pregador. que mais? Um cozinheiro, não sei, um costureiro, né? Como será que foi? Um cara como Moisés, como Elias, como será que Jesus escolheu os 12 deles, né? E por incrível que pareça, né, ele escolheu pessoas que estavam o quê? Disponíveis, que estavam dispostas ao que? A encarar a missão, a seguir os passos dele, a seguir os passos de Jesus. Então Jesus começou ali o quê? Construiu uma história naquelas pessoas. Ele não olhou para o que as pessoas eram, né? Nós temos aqui algumas características dos discípulos de Jesus e tem 6 discípulos que eram pescadores. O que eram pescadores na época? Eram pessoas, né, simples, pessoas sem muita, vamos dizer assim, instrução, conhecimento. Ele é algo que eles usavam mais a força física, tinham disposição, né, para ir lá em alto mar, de pescar, de ficar o dia inteiro ali para pegar um peixe, né? Então, ele escolheu alguns pescadores, né, não pecadores, pescadores. Mas eram pecadores também, né? Sim, todos nós. Só Jesus mesmo. Então, ó, Pedro, André, Tiago, João, Tomé e Felipe eram pescadores. Talvez a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Então, a característica de cada um, não vou citar todos, mas alguns, né? Será que a gente é como Pedro? Será que a gente é como André? Será que a gente é como Tiago, João? Como será que é a nossa característica, né? Aqui fala que Pedro, como que era Pedro? Esquentadinho. Antes de começar a célula, o Thomas falou assim, quem você acha que você era, Tamires? Assim, né? Eu falei assim, eu acho que eu sou Pedro mesmo, porque ele era bem esquentadinho e talvez, assim, eu seja um pouco. Então, eu acho que eu sou Pedro. Aqui fala que Pedro, ele questionava muito, né? Mas ele se emocionava com facilidade. Ele falava antes de pensar, ele agia antes de pensar, né? Ele era estourado, bruto. Isso era uma das características de Pedro. Mas Pedro, ele era dos discípulos mais próximos de Jesus. Então, Pedro, mesmo imperfeito, estourado, pescador, sem muito conhecimento, sem muita instrução, foi uma das pessoas mais próximas de Jesus. Por que ele foi uma das pessoas mais próximas de Jesus? Eu pergunto, você responde. Ah, é? Isso não estava no script. Então, fala. Fala, chuta aí. Não sei porque ele ia atrás de Jesus em tudo que Jesus fazia. Sim, ele era disponível, ele estava lá para que deve, mesmo com suas imperfeições, mesmo com a sua personalidade, né, o seu comportamento, ele estava lá. Mas mesmo assim ele cumpriu a missão. Aqui fala em Atos 2:41 e Atos 4:4 que mesmo ele sendo iletrado, né, vamos assim, não tendo tanto conhecimento, ele ganhou mais de 8.000 pessoas para Jesus em apenas 2 pregações. Em apenas 2 pregações ele ganhou 8.000 pessoas, por mais simples que ele era. Então Pedro, ele cumpriu a missão, né? Então algumas outras características que fala sobre André, sobre Tiago, João, Tomé, Felipe, né? Tomé, a gente conhece bastante Tomé, né? A gente usa Tomé porque é aquela pessoa que ele só acreditou na ressurreição de Jesus, ele só creu, né, que Jesus ressuscitou a partir do momento que ele tocou em Jesus, né? Os discípulos falaram que viram Jesus sendo ressuscitado, mas ele não acreditou. Mas, mesmo assim, ele levou o evangelho para a Pérsia e para a Índia, ele cumpriu a missão, cumpriu o chamado. E Tiago e João, né? Quem sabe alguma característica aí de Tiago e João? Também eram os mais próximos de Jesus. Como que é a musiquinha? Canta aí pra gente. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João. O barquinho, porque eles estavam lá, né, pescadores. Então, um pouquinho sobre João,
João e Tiago, eles tinham características bem parecidas e eles eram próximos de Jesus. Aqui falam que Tiago e João, eles eram egoístas, ambiciosos, mimados. Tem uma passagem na Bíblia que a mãe dele chega para Jesus e fala assim, quero que o meu filho sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, né, eles eram mimados e mesmo assim eles eram pessoas próximas de Jesus. E o que aconteceu? João, ele ficou até o fim aos pés da cruz. Então, no momento mais difícil de Jesus, ele estava lá, ficou até o fim do lado de Jesus. Ele também fundou várias igrejas de Éfeso. Então, ele cumpriu a missão. Tiago, ele foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, mesmo com essas características. Ele foi considerado o primeiro missionário na Espanha. Olha só onde que ele chegou. Né? Mesmo com essas características, eles também tinham características de espalhar discórdia, né, entre os discípulos, né? Ou seja, eles eram tudo, né? Eles não eram perfeitos, eles não eram os melhores, assim, talvez, da época, né? Eram temperamentais, mimados. E Jesus chega para os 12 discípulos e ele fala uma mesma característica para os 12. O que será que Jesus falou? Quem sabe? Não vai? Não sei, gente. Homens de pouca fé. Verdade. Incrédulos, geração incrédula. Né? Isso é uma característica de todos os discípulos de Jesus. Acho que é nossa, né? Seres humanos. Também, seres humanos. Então... aqui fala também sobre Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, publicano, ele era rejeitado, impopular, odiado pelos judeus, porque ele cobrava impostos, os judeus também cobravam impostos, então tinha uma rincha aí, mas ele pregou na Judéia, na Pérsia, na Etiópia, olha só quantos lugares ele levou o evangelho, né? Ele chegou, ele alcançou pessoas, mesmo tendo essas características. E essa era algumas características que eu queria falar com você, né? Talvez você esteja olhando aí, mas o que isso tem a ver comigo? Né? O que tem a ver com você, eu não sei. Pode ser que você se assimile, se identifique com algumas das características dos discípulos de Jesus. Mas qual é a diferença, né, entre os discípulos de Jesus para nós? Né? A diferença é que nós temos o nosso jeito, o nosso perfil, a nossa característica. Mas qual é a nossa similaridade? É isso? Similaridade. É que o quê? Nós precisamos o quê? Estar disponíveis para a missão, disponíveis para Deus agir na nossa vida, para Deus transformar a nossa vida, mesmo a gente sendo incapaz, mesmo a gente sendo pessoas de pouca fé, mesmo a gente sendo pessoas com pouco conhecimento, né? Vamos buscar, vamos aprender, vamos estudar, vamos levar a palavra do quê? Do nosso jeito, da nossa maneira. Porque Jesus escolheu os 12 e o que ele fez? Ele moldou o caráter dos 12. Ele fez com que ele se tornasse e propagasse o evangelho. Né? Igual eu falei no começo da célula, se não fosse por eles, nós nem mesmo poderíamos conhecer, né, a Jesus, conhecer essa paz interior. Olha só que legal. Então, aqui também fala sobre Paulo e Lucas, né? Eles não foram discípulos diretos de Jesus, mas eles foram muito importantes para a propagação do evangelho. Nós falamos várias vezes aqui sobre a história de Paulo, né? Como Paulo perseguia os cristãos e ele teve um encontro com Deus, ele passou a pregar o evangelho, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sofrendo opressão, ele foi lá porque ele acreditou, ele teve fé, e Jesus mudou até o nome dele, né, de Saulo para Paulo, e ele levou o evangelho. Lucas foi um discípulo de Paulo, e ele era um médico grego, e ele também, né, escreveu o evangelho, o Ato dos Apóstolos também, uma parte que ele escreveu. Então, olha só aonde que eles chegaram. Tudo por quê? Porque eles acreditaram na missão. E a palavra que eu tenho para você hoje, né, a mensagem que eu tenho para você hoje é que, né, o que nos diferencia do mundo é a nossa entrega, é a nossa escolha e não a nossa história. Né? Jesus, quando escolheu os 12, ele não olhou para que eles eram. Eles eram
Eles eram punk. Punk. Não, é verdade. E olha como que Jesus é maravilhoso, né? Porque assim, se a gente... Vamos pensar assim numa empresa. Quem que você contrataria para sua empresa? Você contrataria os melhores, correto? Os mais capacitados. Hoje em dia, as empresas investem super pesado em RH, porque tem que ter a ficha psicológica, você tem que analisar, porque a gente quer os melhores. Se eu for montar um time de vôlei aí, ideia, quem que você vai pegar? Você vai pegar os piores ou você vai pegar os melhores? Vai pegar os melhores. E Jesus, ele não olhou dessa forma, né? Ele é maravilhoso até nisso. Na hora de escolher o time dele, é como o Thomas falou, ele não olhou para quem os discípulos eram. Ele moldou os discípulos, ele queria ensinar os discípulos, né? Ele queria formar o time dele, mesmo com pessoas totalmente improváveis. Um dos discípulos, inclusive, traiu Jesus, né? Que foi Judas. Mas, mesmo assim, Jesus colocou ele no seu time, né? Então, Deus é top. Jesus é top. Então, o que nos diferencia do mundo, né, não é a nossa história, e sim o que é a nossa paixão, a nossa fé por alcançar vidas, né, por levar o evangelho para Jesus. E eu termino, né, com uma frase sobre os improváveis. Os improváveis são aquelas pessoas que respondem às expectativas de Deus, mesmo contra as expectativas do mundo. Improváveis são as pessoas que respondem à expectativa de Deus e não às expectativas do mundo. Amém? Então, nós encerramos a nossa célula aqui, infelizmente. Quem quer mais uma música aí? Se vocês pedirem mais uma música, a Tamires vai cantar para encerrar, hein? E aí a gente continua no Zoom para o nosso bate-papo. Se vocês falarem assim, eu quero uma música, a Tamires vai cantar uma música. O Thomas, ele sempre me bota numas frias, né? Ele decide assim na hora da live e vamos lá, entendeu? Então você faz uma oração, se alguém comentar, eu canto, senão não. Pode orar. Não, vamos esperar, que tem um pequeno delay. Ah lá, a Deia já respondeu que sim. Que isso, Deia? Que isso? Mais uma. Mas que música que eu vou cantar? Vai ter que cantar. Ao Ney. Um abraço. Que música, gente? Alguém fala uma música aí, que eu não sei. Canta o refrãozinho dessa que você cantou. Essa pra mesmo? gente encerrar, né? Então vai. Quer que eu cante primeiro? Pode ser. Aí a gente encerra. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho antes, né, gente? Pode dar um tchanã. Então canta comigo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agora se é hora pra gente encerrar, eu fico aqui com fundinho, gente. Se o mundo te fizer cair, se você se sentir um derrotado, lembre-se que você serve um Deus todo-poderoso. Ele vai te instruir, ele vai te capacitar, ele vai fazer com que você cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado, amém? Foi um prazer essa célula, nós vamos orar agradecendo a Deus. Depois, quem quiser ficar conosco, conversar um pouquinho, a gente vai mandar o link no Zoom, né? Manda mensagem no nosso direct do Instagram, que a gente manda o link do Zoom para a gente conversar, amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Também eu quero deixar vocês falar um pouquinho sobre o parceiro de Deus, né? O parceiro de Deus é uma oferta que a gente leva, a gente faz para que a mensagem de Deus ela seja levada para mais pessoas, né? Não só aqui pelo Instagram, pela célula,
mas pelas rádios, pela TV, pelo ministério, para abrir novas igrejas. Se você tiver interesse em participar, nos chame, nos procure, que a gente vai estar te orientando como fazer. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Saiba que você faz parte desse time improvável, que Deus escolheu você a dedo. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque não são todos que estão dispostos a viver o extraordinário, a viver a abundância, a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Se você também tem um pedido de oração, manda pra gente que a gente vai estar orando por vocês. Deus, queremos te agradecer por essa célula maravilhosa que nós tivemos hoje. Te agradecer, Senhor, porque mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo a nossa história sendo... Então, pode ser quão ruim for, mas o Senhor não olha para o passado. O Senhor quer construir o nosso futuro. O Senhor nos capacita. Deus, nos abençoe a nossa vida para que nós possamos, Senhor, cumprir a Tua missão, pois nós sabemos que onde nós estamos, quando nós estamos executando a missão, nós temos a proteção. Guarda a vida de cada um que esteja, Senhor, assistindo essa cela. Guarda, Senhor, cada passo, cada caminho, Deus. Se tiver difícil, Senhor, que o Senhor conforte, que o Senhor guarde, que o Senhor dê uma palavra, Pai, que venha, Senhor, restaurar, venha nos colocar novamente no trilho, no caminho, no propósito, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos o parceiro de Deus, abençoamos a vida de cada um, Deus, que o Senhor multiplique até 30, 60, 100 vezes mais, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.